Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de cálculo em várias variáveis. A aula de hoje a gente vai estudar o conceito de derivada de ordem superior. Tá? Lá em cálculo 1, quando vocês aprenderam a calcular a derivada de uma função, vocês viram o conceito de derivada de ordem superior, né? Que é calcular a derivada de segunda ordem, terceira ordem de uma função, né? E assim por diante. Então, o que vai... tipo de função que a gente vai estudar aqui, né? Então, vamos começar com funções de duas variáveis. Então, suponha que você tem uma função f e você consegue calcular as suas derivadas parciais, tá? Derivada de f em relação a x e em relação a y, tá? Quando a gente faz isso, essas derivadas, né? Elas podem ser funções de modo que a gente também consegue calcular suas derivadas parciais. Então, por exemplo, a derivada da função f em relação a x, você pode calcular a derivada dessa função em relação a x, obtendo essa função aqui, e calcular a sua derivada parcial em relação a y. E essa função, que é a derivada parcial de f em relação a y, você também pode calcular a derivada parcial dela em relação a x e em relação a y. Então, essas quatro derivadas aí são as derivadas parciais de segunda ordem de uma função f. Tá? Então, lá em cálculo 1, você tinha uma função, quando você calculava a derivada dela, você tinha uma função, né? Que era a sua derivada. Quando você calcular a derivada dessa função, né, da derivada, calcular a derivada dela, você obtinha a derivada de segunda ordem, que também era uma só. Aqui, como quando a gente calcula a derivada parcial, nós obtemos duas derivadas, para calcular, por exemplo, derivada de ordem 2, nós vamos obter quatro derivadas de segunda ordem, tá? Que é a derivada, aquela quando se calcula duas vezes a derivada em relação a x, tá? Que é essa aqui. Aquela que você pode anotar assim, tá? Ou assim. As notações tem várias, tá? Tem a segunda forma, é calcular duas vezes a derivada da função em relação a y. E tem as derivadas mistas, né? Que são aquelas quando se deriva primeiro em relação a x e depois em relação a y. Então, assim, não tem nada muito diferente do que a gente viu semana passada, tá? O intuito é ainda aplicar aquelas regras, tá? Que a gente já vinha utilizando. Por exemplo, eu tenho a função que eu estou derivando em relação a x. Você trata a variável y como uma constante e deriva usando aquelas regras lá do cálculo 1. Estou derivando em relação a y, você considera a variável x como constante e calcula a derivada de maneira usual. Aqui continua da mesma forma, tá? Temos que tomar cuidado com a notação. Por exemplo, eu tenho a função f de duas variáveis. Isso aqui significa que eu estou calculando a derivada da função f em relação a x. Se eu quero calcular a derivada dessa função agora em relação a y, né? Vou calcular a derivada de ordem 2 dessa função. Vou anotar assim, é del em relação a y, falei, né? Então a gente vai fazer essa conta aqui. Então vou pegar essa função e derivar ela em relação a y. A gente denota da seguinte maneira. Del 2, tá? Esse 2 significa que é a ordem de derivação, tá? Del y, del x. Então, isso que é o que está aqui, né? No exercício, no livro, pode aparecer assim. O que isso significa? Então, para a gente não confundir. Nessa notação, a gente lê a ordem de derivação é da direita para a esquerda, tá? Então, primeiro aqui, nós calculamos a derivada de f em relação a x e depois em relação a y. Tá? Se eu fizesse, por exemplo, isso aqui, del 2f, del x, del y. Essa notação significa que primeiro calculei a derivada em relação a y e depois em relação a x. Tá? Peguei a função f, derivei em relação a y,
Aí peguei essa derivada, derivei em relação a x. Tá? Existem situações, se você comparar essas duas derivadas parciais aqui, ó, de ordem 2, essa rosa, essas duas aqui, ó, e essa azul, existem situações em que vai dar o mesmo resultado da derivada, tá? Já a gente vê. E existem situações em que essas derivadas serão diferentes, tá? Pode ser que dê diferente e tem casos em que vai dar essas derivadas mistas serão iguais, tá? Então, mas isso aqui é nessa notação, tá? Tem muitos exercícios que a gente vai ver que a notação é feita assim de derivada, tá? Então, o que significa... Então, ó, só voltando aqui. Então, isso aqui significa que eu fiz o quê? Primeiro eu derivei em relação a x, a y, a função f, tá? E depois eu derivei em relação a y. Se eu escrever, se o livro tiver assim, calcula essa derivada, agora você lê da direita para a esquerda. Ao contrário, né? Da esquerda para a direita. Isso aqui, primeiro, você está calculando a derivada em relação a x e depois derivando em relação a y. Ou seja, isso aqui é del f, del x, del y. Que é o del 2f, del y, del x. Tá? Então, vou pintar de azul aqui. Então, essa notação aqui, ó, azul coincide com essa, tá? Essa aqui a gente lê da direita para a esquerda e essa aqui a gente lê da esquerda para a direita, tá? Quando tiver assim, você calcula primeiro a derivada em relação a x, depois em relação a y. Essa notação aqui, primeiro eu derivo em relação a y e depois em relação a x, ok? Deixa eu ver. Notação aqui, F11, F12, F2, é semelhante, né, a essa notação aqui do fxx, fxy e assim por diante, né? Por exemplo, F12, você calcula a derivada em relação à primeira variável e depois calcula a derivada em relação à segunda variável. F21, você calcula a derivada em relação à segunda variável, que no caso é o y, e depois calcula a derivada em relação a x, né? Ou seja, em relação à primeira variável. Tem alguns livros, por exemplo, Leitold, que usa essa notação aqui, ó. Você também vai ler da esquerda para a direita. Tá? Então, o que é D12 f de xy? Calcula a derivada em relação à primeira variável da f de xy. Depois você calcula a derivada em relação à segunda variável. Tá? Assim, nessa parte é mais tomar cuidado com a notação, tá? Para saber qual tipo de derivado parcial a gente está pedindo para calcular. Certo? Aqui, ó, então nós temos derivados parciais de segunda ordem. Tá? Como eu falei, são 4, né? Dada uma função de duas variáveis, ela produzirá 4 derivados parciais de segunda ordem. Se eu pensar nos derivados parciais de terceira ordem, o que significa isso? Por exemplo, algo desse tipo. Del 3f, del x, del y, del z. Perdão. Sei lá, del x2. Ah, tá. Essa notação aqui, ó. Só voltar um pouco. Vamos pensar qual é a notação para as derivadas parciais que não são mistas. Por exemplo, isso aqui, ó. É a derivada parcial de ordem 2, tá? Esse 2 aqui, ó, significa o quê? Que eu estou calculando duas vezes a derivada parcial de f em relação a x. Tá? Então, você está fazendo a derivada de x da derivada de f em relação a x. Tá? De maneira análoga, del 2f del y2 significa que eu estou calculando a derivada parcial de f em relação a y duas vezes. Então, primeiro, você pega a função f, deriva em relação a y, depois vai lá e deriva em relação a y de novo. Tá?
Então, isso aqui é para derivadas de segunda ordem, tá? Derivadas de terceira ordem é análogo. Então, por exemplo, significa del 3, del x2, del y. Você começou, pegou a função f, derivou em relação a y, depois derivou em relação a x duas vezes. E sempre nessa notação você lê da direita para a esquerda, tá? Você derivou em relação a x, aí você pegou essa função e derivou em relação a x de novo. Então, você tem uma função de duas variáveis. Como cada função, nós vamos ter duas derivadas parciais. Então, cada uma dessas derivadas de ordem 2 vão produzir mais duas derivadas de ordem 3. Então, você vai ter para uma função de duas variáveis, você terá 8 derivadas parciais de terceira ordem. Derivadas de quarta ordem serão 16, né? E assim por diante. Você sempre vai multiplicando por 2. Se a função tem três variáveis, maneira análoga, tá? Por exemplo, suponha que a gente tem uma função f de x, y, z igual a w. O que significa del x, del y? Você vai calcular primeiro a derivada de f em relação a y e depois a derivada em relação a x. Note que aqui, ó, é a função de três variáveis, então a gente vai usar a mesma regra que a gente aprendeu nas aulas passadas. Você vai olhar primeiro aqui, ó, você vai calcular essa derivada primeiro. Então, você vai derivar f enxergando x e z como constantes. Depois, então isso aqui, quando depois se derivar, vai dar uma função que depende de x, y e z, possivelmente. Aí vai calcular a derivada em relação a x. E você deriva da mesma forma. Enxerga daí y e z como constantes. Tá? E se a função tem três variáveis, você também pode calcular a derivada de ordem 3, ordem 4 e assim por diante. Tá? Só ir seguindo a regra. A ideia é vai calculando a derivada das derivadas, quantas vezes forem pedidas. Vamos fazer um exemplo. Pega essa função aí, ó. f de y igual a x ao cubo mais x ao quadrado y ao cubo menos 2y ao quadrado. Eu quero as derivadas parciais de ordem 2, tá? Essa função. Como a gente faz? Então, primeiro, eu vou derivar em relação a x essa função, tá? Calcular as derivadas de ordem 1. Como fica? Isso é del x, de x ao cubo mais x ao quadrado y ao cubo menos 2y ao quadrado. Bom, gente, aí a gente vai igual a aula passada, tá? Enxerga y como uma constante. Aí derivada soma suas derivadas, assim por diante, né? Então, a derivada de x ao cubo é 3x quadrado. Esse y ao cubo é uma constante, né? Que está multiplicando uma função de x, então sai para fora. Derivada de x quadrado é 2x menos zero, né? Que derivada de 2y ao quadrado, como estou derivando em relação a x, estou derivando uma constante, tá? Que é zero. Então, desse modo, a derivada de f em relação a x vai ficar, então, 3x ao quadrado mais 2xy ao cubo. Bom, essa derivada parcial em relação a x, tá? Agora, vamos calcular a derivada de segunda ordem em relação a x. Então, vamos calcular a derivada em relação a y. Vamos calcular as derivadas de primeira ordem primeiro, né? Isso é del y de x mais x ao quadrado y ao cubo menos 2y ao quadrado.
Então, del f, del y vai ficar assim, né? Derivada de x ao cubo em relação a y, x ao cubo eu vou enxergar como uma constante. Então, isso aqui vai dar zero. Agora, derivada de x ao quadrado, y ao cubo. Como eu estou derivando em relação a y, x quadrado é uma constante que sai para fora. Aí, derivada de y ao cubo em relação a y é 3y ao quadrado, menos 2 vezes derivada de y ao quadrado em relação... Assim, a derivada de f em relação a y vai ficar 3x ao quadrado y ao quadrado menos 4y. Então, essas são as duas derivadas parciais de primeira ordem. Agora vamos calcular as derivadas parciais de segunda ordem. Vamos começar com essa. Essa aqui é a derivada em relação a x da derivada... A derivada de f em relação a x a gente já calculou. Essa função aqui, ó, 3x quadrado mais 2x y ao cubo. Tá? Note que isso aqui é isso aqui. Então, isso aqui implica... Então, del 2f, del x2 é derivada dessa função em relação a x, né? 3x quadrado em relação a x, vou fazer direto, fica 6x, né? A derivada de x quadrado é 2x, aí tem 2 vezes 3, 6. Agora, derivada de 2xy ao cubo é 2y ao cubo, né? Derivada de x é 1. Então, essa é uma derivada parcial da função em relação a da função f. Vamos fazer as outras. Vamos fazer essa derivada mista aqui. O que significa? Você está calculando a derivada em relação a y da derivada de f em relação a x. Vou pegar essa função, né, que a gente tinha derivado em relação a x, agora a gente vai derivar em relação a y. Então, del 2f del y del x é del y dessa função aqui. Del f del x, né? Que é a mesma que a gente analisou aqui, ó. 3x quadrado mais 2x y ao cubo. Deriva em relação a y, né? Então 3x quadrado é uma constante, dá zero. Aí 2x é uma constante, sai para fora. Aí derivada de y ao cubo é 3y ao quadrado. E assim, a derivada parcial de f del 2f del y del x é 6xy ao quadrado. Vamos calcular agora a outra derivada parcial. É a del 2f, del x, del y. Ou seja, a gente vai calcular a derivada, né, o del x, da del f, del y. Então, tem que pegar a primeira f, derivar em relação a y, e depois derivar em relação a x. Então, del 2f, del x, del y, é a del x, del f, del y, tá aqui, ó. 3x quadrado y ao quadrado menos 4y. Isso. Então, a gente tem que calcular a derivada parcial em relação a x dessa função, né? Ou seja, del 2f
del x, del y. Então, a derivada em relação a y, né? Então, primeira parcela aqui, ó, o 3y ao quadrado é uma constante. Vai sair para fora, tá multiplicando, né? Aí fica a derivada de x quadrado em relação a x. 2x. Menos zero, né? Porque derivada de 4y em relação a x, né? Você vai interpretar o 4y como uma constante. Assim, nós obtemos que del 2f, del x, del y é 6, né? 3 vezes 2, 6, x, y ao quadrado. Ó, note que aconteceu um negócio interessante aqui. Que as duas derivadas mistas, né? Ó, se eu tanto faz, se eu derivar pela, começando por y e depois por x, ou começando com x depois por y, deu o mesmo resultado, 6y ao quadrado, tá? Última derivada parcial que falta para esse exemplo é del 2f del y2, que é simplesmente pegar a derivada parcial de f em relação a y e derivar em relação a y. Então a gente quer del y da função, essa aqui, né? 3x quadrado y ao quadrado menos 4y. Agora a gente deriva em relação a y, tá? De novo. Então, primeira parcela aqui, ó, 3x quadrado é uma constante. Então vai ficar, então, constante isso. Estamos explicando, né? Derivada de 2y em relação a y é 2y, né? Derivada de y ao quadrado em relação a y é 2y. Derivada de 4y em relação a y é 4. Então, desse modo, a derivada parcial de f em relação a y, del 2f del y2, é 6x ao quadrado y menos 4. Aplicado, tão diferente do que a gente já viu na aula passada, né? A única coisa é que a gente vai ter mais conta para fazer, tá? Bom, pessoal, vou parar esse vídeo por aqui. Aí eu volto em mais um aí, a gente vai fazer mais exemplos, tá? E ver esse teorema aqui, ó, que é o teorema das derivadas parciais mistas, tá? A gente vai ver por que acontece isso, ó, nesse exemplo aqui. Não é coincidência ter acontecido das derivadas mistas serem iguais, tá? Até lá, então.